A confiança virou fumaça, e o nome dela, antes limpo, agora era sussurro de escárnio. O passado estava prestes a derrubar o pouco que Juliana tinha reconstruído. Ela apertava o celular nas mãos, o aviso de pedido cancelado na tela, vibrando junto com a raiva antiga, que nunca sumia de vez. Não era só a perda da pequena venda de compotas de goiaba daquele dia. Era a lembrança de como tudo começou a desmoronar há quase um ano, quando a boca miúda do vilarejo virou um palco. Lá fora o sol rachava o chão batido da varanda, mas dentro dela, um gelo antigo não derretia. Cada passo que Juliana dava na vida era calculado, lento, como quem caminha em cacos de vidro, sempre com medo de cortar os pés de novo. Ela tinha 24 anos, mas a leveza da juventude tinha ido embora no dia em que a dignidade dela foi posta à prova, bem ali, na frente de todo mundo. Era um peso invisível, mas pesado, que ela carregava nos ombros, ameaçando afundar a pequena esperança de um futuro diferente que mal começava a brotar. Lembrou-se daquele dia como se fosse hoje. O cheiro de terra molhada e mato fresco depois da chuva forte ainda parecia flutuar no ar. Era um sábado de feira na cidade, a primeira vez que Juliana expunha seus doces e compotas, feitos com a fruta que ela mesma colhia e cozinhava na roça. Ela havia investido suas últimas economias, e a confiança que tinha no colega, que a ajudou a organizar a barraca, um homem que ela considerava quase um irmão mais velho. Ele tinha prometido gerenciar as vendas enquanto ela preparava os próximos lotes, pois a demanda parecia promissora. Tudo parecia bem, o sol estava brilhando, as pessoas sorriam. De repente a aglomeração em frente à sua barraca, não de clientes querendo comprar, mas de curiosos cochichando, apontando. Um senhor desses que conhecem a vida e a terra, se aproximou com um cesto de goiabas amassadas e quase podres. É desse aqui que está fazendo seu doce, Juliana? Perguntou em voz alta, a voz cortando o burburinho como um facão. Ao lado dele, o colega que a ajudava parecia paralisado, a boca entreaberta, o olhar perdido. O senhor não esperou resposta. Vi ele pegando do lixo, lá atrás do depósito. Um absurdo enganar o povo assim. Um silêncio pesado se fez, depois os cochichos voltaram, agora mais altos, cheios de julgamento. O coração de Juliana apertou, o sangue escoou de suas bochechas. Aquele senhor, sem saber, acabara de rasgar seu sonho, sua reputação, e o futuro que ela tanto planejava. Aquele foi o dia em que Juliana aprendeu a dor de ser humilhada publicamente. A notificação no celular se apagou, mas o aviso de cancelamento da alma de Juliana não. Não era só o dinheiro das compotas perdidas, era a confirmação silenciosa de que a sombra ainda a seguia. Ela tentou recomeçar ali mesmo, na roça, vendendo os doces para os vizinhos mais próximos. Mas o olhar de Dona Carmelita, que sempre elogiou seu doce de caju, desviou quando Juliana ofereceu as goiabadas. Obrigada, minha filha. Hoje não. Tenho umas frutas aqui que preciso usar. A voz era mansa, mas Juliana sentiu o peso da desculpa no ar pesado da tarde. Não havia mais a mesma leveza nas conversas, a mesma espontaneidade. As portas não batiam na cara dela, mas as conversas morriam quando ela se aproximava. Ela se afundou no trabalho. Plantação de feijão, colheita de quiabo, qualquer coisa que fizesse seus músculos doerem e sua mente calar. O cansaço físico era um véu, um amortecedor para a dor que não cicatrizava. De manhã cedo, antes do sol queimar a pele, ela já estava no campo, cavando, plantando, como se pudesse enterrar junto com as sementes aquela mancha que a acompanhava. Às vezes, ao se endireitar para esticar a coluna, via o casebre de longe, a fumaça subindo da chaminé de algum vizinho, e sentia um nó na garganta. Não era a saudade de voltar para casa, mas uma ânsia de pertencer de novo, de não ser o assunto, ou aquela que... Uma tarde, voltando do roçado, com a enxada nos ombros, viu Célio sentado na beira da estrada. Ele, o colega que ela tinha achado que era como um irmão mais velho, agora parecia um estranho encolhido. Célio tinha os olhos no chão, o chapéu de palha cobrindo o rosto, mas não o suficiente para esconder a barba por fazer e a roupa amarrotada. Ele levantou o olhar quando ela se aproximou, e Juliana sentiu um arrepio. A vergonha dele era quase tão palpável quanto a dela. Juliana, a voz dele saiu rouca, quase um sussurro. Eu
Eu queria... Ele não terminou a frase, só gesticulou, a mão pesada no ar, como quem tenta afastar um enxame de abelhas. Juliana esperou, mas o silêncio se estendeu. Finalmente ele balbuciou, sem encará-la. A gente não sabe a força que a palavra tem até que ela vira pedra na boca dos outros, e a vergonha é um bicho danado, Juliana. Faz a gente achar que o mundo inteiro sabe da nossa dor, quando a maioria só sabe o que escutou, e nem sempre é a verdade completa. Ele se levantou cambaleante e começou a andar para a direção oposta, sem olhar para trás. Juliana ficou ali, a enxada ainda nos ombros, o suor escorrendo. As palavras de Célio não trouxeram consolo, mas uma amargura ainda maior. Não é a verdade completa, ela pensou, mas foi a verdade suficiente para destruir tudo. Aquela semente plantada pelo colega não floresceu naquele dia. Ao contrário, afundou mais fundo na terra árida da sua desilusão. Ela não percebeu que as dores mais profundas são aquelas que nos isolam, fazendo a gente esquecer que a cura muitas vezes começa na luz do encontro. A fé, que antes era como a água fresca do poço, agora parecia turva, suja pela lama do desespero. Ela continuava indo à missa aos domingos, mais por hábito e para não dar motivo para mais falatórios. Sentava-se sempre nos últimos bancos, a cabeça baixa, mal prestando atenção ao sermão do padre Benedito. As palavras sobre perdão e redenção pareciam feitas para os outros, nunca para ela. Cada passo em falso, cada sorriso não retribuído, reafirmava a narrativa de que ela era aquela do engano. A pequena cidade se preparava para a festa de São João. As bandeirinhas coloriam as ruas de terra, o cheiro de quentão e pamonha começava a se espalhar. Juliana sentia um pavor só de pensar em sair de casa. Aquele ano prometera a sua afilhada, a pequena Rafaela, que a levaria para dançar a quadrilha. Rafaela tinha insistido, os olhinhos brilhando. A promessa era um peso. Ela tentava se esquivar, mas a inocência da menina era mais forte que sua vergonha. Chegou o dia da festa. O coração de Juliana batia descompassado enquanto ela ajustava o vestido florido de Rafaela. Na Praça da Matriz, o palco improvisado estava pronto, e a música de forró já convidava. Juliana se espremeu entre a multidão, tentando ser o mais discreta possível, segurando firme a mão da afilhada. As pessoas dançavam, riam, os rostos iluminados pelas fogueiras pequenas que ardiam em alguns cantos. Ela sentia os olhares. Não eram diretos, mas indiretos, furtivos. Sabia que as cabeças se viravam quando ela passava. Rafaela, alheia a tudo, puxava-a para perto do palco. Olha, Dinda, aquela sou eu! Ela apontava para uma das crianças que já ensaiava os passos da quadrilha. Juliana forçou um sorriso, o corpo tenso, o peso invisível de Célio nos ombros pesando 1000 quilos. As palavras dele ecoaram na sua mente. A vergonha é um bicho danado. A maioria só sabe o que escutou. De repente, o alto-falante falhou. Um chiado, depois um silêncio constrangedor que se espalhou pelo adro da igreja. O padre Benedito, com seu habitual bom humor, tentava ajustar o microfone. A música parou. A multidão, antes em efervescência, começou a cochichar. Foi nesse momento de pausa forçada que Juliana sentiu a familiar fisgada da ansiedade. Ela estava ali, exposta, sob os olhares de todos. A lembrança do dia da feira, do senhor com as goiabas, do burburinho, a paralisou. Ela sentiu o impulso de pegar Rafaela e correr para casa, se esconder. Mas então, algo diferente aconteceu. Uma das lâmpadazinhas de pisca-pisca que enfeitavam o palco começou a falhar, piscando freneticamente antes de apagar de vez. Um garoto no palco apontou para ela e gritou: "Olha lá, que nem a vergonha da Juliana, que insiste em apagar a luz dos outros." Um riso nervoso correu por algumas pessoas próximas. Juliana sentiu o sangue gelar. O palco, as luzes, o silêncio, o apontar, era uma repetição cruel. Rafaela, sentindo a mão da Dinda apertar, olhou para cima. "Dinda, o que ele disse?" perguntou, os olhos ingênuos. Juliana olhou para o palco, para o garoto, para a lampadinha apagada, para o rosto da afilhada, depois para a multidão que já voltava a conversar, alheia ao seu inferno particular. E naquele instante, a frase de Célio nem sempre é a verdade completa,
e faz a gente achar que o mundo inteiro sabe da nossa dor, atravessou seu peito de um jeito novo. Não foi o garoto que a humilhou, foi a sua própria vergonha, que ela tinha pegado para si como um manto pesado, que insistia em apagar a luz. Ela viu que a verdade do garoto era apenas um eco superficial do que a cidade contava. A maioria de fato só tinha escutado. E muitos outros nem se importavam de verdade, ocupados com suas próprias festas e dores. Aquele silêncio que se fez antes do riso do garoto, e o instante em que a lampadinha se apagou, não foi a humilhação que ela esperava. Foi o reflexo de como ela tinha deixado a vergonha alheia apagar a luz de sua própria existência. A virada não veio de uma voz clara, mas do contraste entre o barulho que esperava e o silêncio que a permitiu o vereador. Às vezes a gente só percebe que está no escuro quando a única luz que resta é a da própria consciência, acendendo devagar, sem alarde. Juliana não correu. Ela apertou a mão de Rafaela, respirou fundo, e pela primeira vez em muito tempo, ergueu o queixo, não com raiva, mas com uma quietude que parecia estranhamente forte. Não ia ser o riso de um garoto, nem o sussurro de uma cidade, que apagaria a luz dela. Ela ainda estava ali, e isso, por si só, era um clarão. A quietude que Juliana encontrou em si mesma não foi um passe de mágica que apagou o passado. Nos dias seguintes à festa de São João, ela sentiu a ressaca da vergonha antiga, um peso que ainda teimava em se instalar nos seus ombros. Ao voltar para casa, a enxada parecia mais pesada que nunca, e o silêncio da roça trazia ecos de risadas que só existiam na sua cabeça. Teve dias em que a vontade de voltar a se esconder era quase esmagadora. Dona Carmelita, ao vê-la passar na estrada, ainda baixava os olhos ou se ocupava em regar as plantas com um zelo excessivo. O riso do garoto no palco, apesar de ter sido o catalisador de sua pequena epifania, ainda cutucava sua ferida. A luz que ela sentiu acender parecia fraquejar. Mas, ao invés de recuar, Juliana começou a aplicar essa nova, ainda frágil percepção. Decidiu que não podia controlar o que as pessoas pensavam ou diziam, mas podia controlar o que ela faria. Começou pelas pequenas coisas. Na missa de domingo, sentou-se um pouco mais à frente, no meio, não nos últimos bancos. Se alguém a cumprimentava com um aceno hesitante, ela respondia com um sorriso, talvez um pouco forçado no início, mas genuíno na intenção. Padre Benedito, durante o sermão, falou sobre a importância de reconstruir, tijolo por tijolo, a casa interior, e Juliana sentiu que as palavras eram para ela, um bálsamo suave para a pele ainda ferida. Ela voltou a fazer suas compotas. Mas, dessa vez, com uma diferença. Não mais com a expectativa de venda imediata ou de aceitação. Fazia pelo prazer de sentir o cheiro adocicado da goiaba no fogo, pela satisfação de ver os potes enfileirados, brilhantes e cheios. Um dia, Rafaela a acompanhou até a casa de Dona Odete, uma senhora que sempre teve um carinho especial por Juliana. Dona Odete, ao ver as compotas, hesitou. Juliana, sem o desespero de antes, apenas estendeu um pote de doce de leite com goiaba. Fiz com o maior carinho, Dona Odete. Se a senhora quiser provar, é meu presente. Dona Odete aceitou, surpresa pela postura de Juliana. Não foi um pedido, foi uma oferta. Os avanços foram lentos e intercalados por recuos. Houve o dia em que uma vizinha mais fofoqueira se aproximou para perguntar se as goiabas eram frescas. Juliana, em vez de se encolher, olhou nos olhos dela e respondeu com um tom calmo, quase didático, explicando o processo de seleção das frutas. Garanto a qualidade, por isso elas levam mais tempo para ficarem prontas. A vizinha, sem ter o que rebater, apenas assentiu e se afastou. Era uma pequena vitória. A real mudança começou a se manifestar de forma mais concreta quando Juliana decidiu que não venderia suas compotas apenas na vila. Começou a fazer entregas em pequenas mercearias da cidade vizinha, aquelas que não estavam tão impregnadas pela fofoca local. Construiu uma clientela nova, que valorizava o sabor e a qualidade, sem conhecer a história da goiaba podre. O dinheiro que entrava, ainda que pouco, era dela, fruto do seu trabalho e da sua determinação. Um sábado, enquanto empilhava os potes de compota no pequeno compartimento da sua carroça, sentiu um olhar. Era Célio. Ele estava encostado numa árvore, a uma certa distância, como sempre,
com o chapéu de palha cobrindo parte do rosto. Não se aproximou. Apenas observou Juliana organizar a mercadoria, sua afilhada Rafaela, animada, ajudando a etiquetar os potes com desenhos coloridos. Célio viu o sorriso de Juliana enquanto ela elogiava o desenho da menina, a forma como ela interagia com leveza, o brilho nos olhos que havia voltado. Ele não disse uma palavra, não fez um gesto, apenas viu. E, depois de um tempo, virou-se e continuou seu caminho, um traço quase imperceptível de paz em seu rosto antes tão atormentado. Ele viu a luz de Juliana não apenas acesa, mas agora irradiando. As vendas na cidade vizinha cresceram, e logo as encomendas começaram a vir também de alguns comerciantes da própria vila, aqueles que, por observarem a constância e a qualidade, resolveram arriscar. Não era a antiga feira, não era o alvoroço do início, mas era um negócio sólido construído na resiliência e no trabalho honesto. Juliana, que antes sentia o peso invisível da vergonha a esmagá-la, agora sentia a leveza da aceitação, primeiro a sua própria, e depois, a dos outros. Ela não se tornou rica da noite para o dia, mas a dignidade que ela pensava ter perdido para sempre, agora estava ali, visível em cada pote de goiabada, em cada sorriso trocado, em cada bom dia respondido. Aquele aviso de pedido cancelado de meses atrás, agora era apenas uma lembrança distante de uma época, em que ela permitia que as vozes alheias definissem seu valor. A história da Juliana é um lembrete sutil de como a gente, por vezes, carrega um fardo que no fundo só existe na nossa mente. A gente se apega a uma imagem que os outros construíram, ou que imaginamos que construíram, e deixa essa sombra apagar o próprio brilho. A lampadinha apagada da festa de São João não era a vergonha do garoto, mas a vergonha que Juliana tinha abraçado como sua. E foi só quando ela decidiu que não ia mais viver sob a luz ofuscada pela opinião alheia, que o seu próprio sol começou a nascer de novo, aquecendo não só sua vida, mas também a de quem estava ao seu redor. A verdadeira virada não é quando o mundo para de te julgar, mas quando você para de deixar o julgamento do mundo te paralisar. Se você já sentiu o peso de uma reputação injusta, ou já deixou o medo do que os outros diriam te impedir de seguir em frente, vem contar aqui nos comentários como você encontrou seu próprio caminho. E se a história da Juliana te tocou, se ela te fez lembrar de que a nossa luz própria é a mais importante, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para que histórias como a da Juliana cheguem até você primeiro.